Vamos voltar a falar com Beni Fard, iraniano, mora no Brasil, especialista em investimentos e negócios internacionais. Vou chamar também para cá, de volta, professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Beni, queria começar por você, puxando esse gancho da alta do combustível, pressiona o governo americano, tem uma preocupação dos americanos em relação à inflação. Tem o fechamento do Estreito de Hormuz. Quais são os impactos que podem ocorrer, o que pode impactar o fluxo global de energia e os preços internacionais? Eu diria que, do ponto de vista dos cidadãos americanos que elegeram Donald Trump para esse mandato, o grande desafio de Donald Trump é, de forma bastante objetiva, controlar esse conflito de tal forma que não haja uma majoração muito maior do que o teto que está se estimando para o barril do petróleo, porque o petróleo ele faz, na sua majoração, um aumento no preço dos combustíveis que pressiona, do ponto de vista inflacionário, produtos do dia a dia dos cidadãos norte-americanos que já vêm carregando uma inflação bastante considerável ao longo dos últimos anos. E lembrando também, Juliana, que Donald Trump vai passar por um teste de fogo agora em novembro, nas eleições de midterm. Então, a popularidade dele vai depender também do impacto do petróleo, dos combustíveis e de outros bens, commodities, bens de consumo, que afetam o dia a dia do cidadão americano. Do ponto de vista global, o efeito é o mesmo. Somente até hoje de manhã, algo como 50 bilhões de dólares haviam fluído de investidores globais no movimento de flight to safety para os títulos do Tesouro norte-americano. E isso faz com que também haja uma valoração do dólar, uma desvalorização de moedas, inclusive em países emergentes como o Brasil, que sofrem um efeito no câmbio. Isso pressiona taxas de juros a médio e longo prazo, também causando um efeito econômico em países diversos. Então, eu acredito que o cascateamento parte do pressuposto de que mais fortalecimento do dólar, mais recursos entrando nos Estados Unidos, petróleo e combustíveis pressionando a inflação, fazem com que outros países sigam essa toada. Professor Marcos Vinícius, pergunta no mesmo sentido, quanto essa guerra pode impactar o chamado sul global do ponto de vista das economias? Olha, eu acho que não há dúvida de que depois da pandemia, o mundo ainda não se recuperou, né? Nós tivemos ali a guerra da Ucrânia, que criou um problema para os europeus. A Europa não cresce já faz bastante tempo nesse processo todo. E depois nós tivemos a guerra em Gaza, também não contribui para o processo de crescimento econômico global. E agora essa situação também tem um impacto enorme, particularmente no sul global, que busca aí o seu desenvolvimento econômico neste processo todo. Então, o que nós poderíamos dizer se nós fôssemos projetar aí o que está acontecendo? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que levar em consideração que as medidas adotadas pelo governo Trump, de alguma forma, podem instaurar uma confiabilidade relativa, mas no longo prazo prejudicam. Vamos pensar assim. Em primeiro lugar, na questão do tarifaço, né, que ele aplicou aí e que a Suprema Corte, de alguma forma, reverteu. Então, esse instrumento que ele utilizou bastante na sua forma de impor as suas demandas ao sul global foram perdidas aí. Claro que ele pode fazer isso de outras formas, mas de uma maneira muito mais complicada do que era a maneira como ele estava fazendo. E eu acredito também que nós observamos e vamos observar que a própria maneira de atuar nesse processo faz com que o mundo, daqui a algum tempo, claro que numa reação inicial há uma busca de do tesouro americano, coisa parecida, mas nós observamos que a tendência da desdolarização é uma tendência global e com isso nós vemos que o governo Trump não ajuda a confiabilidade nos Estados Unidos no longo prazo. Porque o que sobrou que nesse processo todo é que você tem os Estados Unidos com um poder militar forte, mas que no longo prazo faz com que ele perca o elemento persuasivo que sempre teve na sua forma de agir internacionalmente. Então, essas medidas não ajudam o fortalecimento do país no longo prazo. Agora, Beni, olhando para o Estreito de Hormuz, tem um bloqueio, não é a primeira vez que acontece, mas um bloqueio prolongado poderia
provocar realmente uma crise mundial ou poderia acelerar de alguma forma mudanças estratégicas nessa guerra? O impacto do fechamento do Estreito de Hormuz não incide apenas sobre os países circunvizinhos e outros países que dependem do fluxo de commodities, de bens de consumo por ali, mas também o próprio regime iraniano. Então, ao mesmo tempo que o estrangulamento do fluxo econômico afeta países vizinhos, e aqui é importante lembrar que a China não é autossuficiente do ponto de vista de produção de petróleo, ele precisa importar muito mais petróleo do que é capaz de produzir, e uma parte disso vem do Irã, uma parte pequena, mas vem do Irã. Índia importa mais de 90% do petróleo que consome, Japão também. Então, o impacto do fechamento do Estreito de Hormuz é grande para aqueles que, falando somente de petróleo, importam, mas o regime iraniano, ele é principalmente estruturado sobre commodities, sobre a exportação de commodities, que principalmente também escoam-se pelo Estreito. Então, o impacto do ponto de vista regional e de cadeias de valor é grande, mas também para o regime dos ayatollahs é grande. E sob esse aspecto, a gente tem o impacto também em nações um pouco mais distantes, como o Brasil, por exemplo. Nós, além de sermos exportadores de commodities para o Oriente Médio, usar portos da região para não só fazer as nossas exportações, mas também como entreposto, nós importamos insumos, dentre eles especialmente fertilizantes. E a gente depende de fertilizantes para a nossa cadeia do agro, que é responsável por boa parte do nosso superávit primário. Então, a gente começa a perceber a fragilidade que os países têm por uma iniciativa de globalização que nasce lá em meados da década de 90, incentivada inclusive por Estados Unidos, que agora, no pós-pandemia, trazido inclusive pelo professor Marcos, se mostra de forma objetiva rompida. A ruptura das cadeias de valor que houve durante e pós-pandemia causou aumento do custo de capital globalmente, uma inflação que não se via há muitas décadas em alguns países e uma desconfiança de que cadeias produtivas poderiam ter ruptura novamente. Isso, para concluir, Juliana, levou a questionamentos do multilateralismo e das políticas de bloco que vinham sendo construídas historicamente pós-Segunda Guerra Mundial, com o advento da formalização das estruturas do Fundo Monetário Internacional, da adoção do dólar como moeda internacional lá em Bretton Woods Conference, e depois da desindexação do dólar em 1971 ao ouro por Richard Nixon, que fez com que o mundo inteiro experienciasse uma alavancagem, países imprimindo dinheiro e fazendo com que o capitalismo fizesse florescer, com o endividamento das nações, é importante dizer, um desenvolvimento que não se via há muito tempo. Professor Marcos Vinícius é um especialista em mercado asiático, em política, também ali na China. Queria perguntar para o senhor, potências como a China ainda estão discretas nessa guerra, sem apoiar o Irã de maneira clara. O que isso significa? O que a gente pode esperar dessa postura dos chineses? Bem, vamos pensar o seguinte, né? E aqui é importante enfatizar como é que a China observa isso. Em primeiro lugar, há uma lição de Sun Tzu que diz que quando seu inimigo está fazendo coisas erradas, a melhor coisa que você tem que fazer é deixá-lo agindo dessa forma. O que nós vemos é que o presidente Trump, ele entende e tem buscado aí uma restauração dos combustíveis fósseis. E ele pretende utilizar essa questão dos combustíveis fósseis como uma maneira de pressionar a China, como foi dito anteriormente, a China é dependente de petróleo desde 1993. Então, 93, 94, quando a China passa a ter aí uma dependência global na questão do petróleo, que é aí uma diferença fundamental com relação aos Estados Unidos, que é o maior produtor de petróleo no mundo. Então, essa é uma desvantagem, só que os chineses contrabalanceiam isso com aquela questão de minérios raros, minérios críticos, e com isso eles conseguem se manter estável dentro do tabuleiro global, justamente porque os minérios críticos são essenciais à indústria do desenvolvimento. Então, o que nós observamos nesse processo todo é que a China ajudou historicamente o Irã neste processo todo com o comércio.
não é, comprando produtos, comprando petróleo iraniano, quando havia uma série de sanções internacionais contra o país. Então a gente não pode esquecer uma coisa fundamental. E isso é uma dinâmica que existe numa cartilha sempre feita por Washington quando se quer a derrubada de um governo. Primeiro, você faz sanções econômicas, leva a economia do país a uma situação extremamente depauperada. Né? Nós tivemos, acho que no Irã esse ano, uma inflação de 60%, resultante deste processo histórico. Depois você insufla a população com vários movimentos. Claro que o regime iraniano não é para ser exaltado, nada leva justamente a crer que você tem ali um regime político que corresponda às necessidades da população. Em terceiro lugar, você faz a ação militar esperando que de alguma forma haja aí uma troca de regime. A dificuldade é que esta cartilha, ao longo dos últimos anos, tem se provado ineficiente e um grande problema, ninguém sabe o dia seguinte. Então, este que é o grande desafio desta questão iraniana, e aí é que você vê a irresponsabilidade dos Estados Unidos nesta ação. Ninguém sabe qual é o dia seguinte, o que o presidente Trump pretende alcançar nesse processo todo. Nós conversamos com Beni Fard, especialista em investimentos e negócios internacionais. Beni, muito obrigada por mais essa participação. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a vocês. Boa noite. E o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Muito obrigada pela participação, professor. Até a próxima também.